Olá, bem-vindo ao programa Falando de Coisa Pública com o professor Milton Mendes Botelho. Estamos em mais uma semana e dessa vez vamos trazer o assunto controle interno na administração municipal. Professor, hoje nós vamos falar sobre controle interno e a minha pergunta eu acho que é primordial. Muitas prefeituras ainda não têm controle interno. O que acontece? Há uma rejeição quanto a esse órgão dentro da prefeitura? Primeiro, a conceituação de controle interno ela está ligada diretamente à função de fiscalizar. E me parece que ninguém gosta de ser fiscalizado, né? É uma situação que às vezes a gente não consegue entender, porque se o gestor tem algum receio que algo pode estar sendo feito de forma incorreta, ele tem a oportunidade de contar com um bom sistema de controle interno, procedimentos de controle interno, que vai verificar de forma preliminar, ou seja, de forma interna, e ter a oportunidade de até corrigir determinadas falhas que vai evitar depois, numa fiscalização externa, até uma penalidade, até mesmo um prejuízo, tanto para ele quanto para o erário. Eu enxergo o controle interno como um órgão que trabalha no sentido de atestar a legalidade dos atos praticados, não só pelo gestor, mas também pelos servidores que atuam em processos e procedimentos, como a gente vê, procedimentos administrativos. Então, a ideia é, se eu colocar alguém para me fiscalizar e este alguém verificar que está saindo algo em desacordo com aquilo que o órgão deve atuar, ele vai ter que me corrigir. E eu não gosto de ser corrigido, então eu não vou ter controle interno para me corrigir. Enquanto, na verdade, deveria pensar o inverso. Quanto mais eu ser fiscalizado, quanto mais eu for auditado, vai me dar a oportunidade de não cometer erros, inclusive corrigir aqueles que porventura ocorrerem. E ajuda até o prefeito a ter uma administração melhor, né? Sim, além de fiscalizar, o controle interno tem como função atestar a eficiência e eficácia dos programas de governo, avaliar os resultados dos programas de governo. E por incrível que pareça, isso está no primeiro inciso do artigo 74 da Constituição Federal, onde o controle interno tem que avaliar os programas de governo. Ou seja, qual a metodologia que o controle interno vai utilizar para avaliar esse resultado, aferir esse resultado. E aí, é uma pergunta muito simples, André, que a gente pode fazer aos gestores ou qualquer pessoa que trabalhar na questão de gerência municipal, perguntar para ele assim, qual o critério que você pode afirmar para mim que você está fazendo uma boa gestão? A maioria deles não sabe responder. Alguns deles pensam assim, o critério que eu utilizo para falar se eu estou fazendo uma boa gestão é se minhas contas forem aprovadas. Ou então, se eu conseguir votos para o meu candidato que eu apoiei, ou então fui reeleito. Isso é hipocrisia, isso é coisa que não serve de base para nenhum gestor público falar se ele foi o bom. Para ser bom gestor ou para comprovar uma boa gestão, uma boa aplicação do recurso público, o gestor tem que aplicar pesquisa de opinião pública com metodologia científica, ouvindo aqueles usuários dos serviços públicos que ele está ofertando. Ou seja, se eu estou ouvindo o aluno, o pai do aluno e o profissional do ensino, ele tem competência para me dizer se o serviço que eu estou ofertando está de qualidade ou não. Com isso, eu vou ter um parâmetro para aferir se eu estou gastando muito dinheiro para pouco resultado ou tendo muito resultado com pouco investimento. Então eu vou ter como direcionar as políticas públicas do meu município, aí eu vou ter como planejar melhor. E aí ignora isso tudo e fica simplesmente voltado para uma questão política partidária, e aí os municípios com poucos recursos não conseguem planejar bem os poucos recursos que têm. Às vezes eu até me seguro nessa questão, quando o senhor falou sobre a pesquisa de opinião pública, a rejeição pode ser grande, e isso pode tocar no ego da pessoa, por isso talvez ela não queira fazer essa pesquisa e nem divulgar também alguns atos, algumas situações no município. Exatamente, eu acho que o dia que os órgãos fiscalizadores tiverem uma ação voltada para a avaliação da execução dos programas de governo que constam lá no PPA, e após a aferição dessa execução, aferir a qualidade e a eficácia desses gastos e levar isso para a sociedade, como a intenção seria essa, como a contabilidade de custo vai acontecer há alguns tempos, acho que os municípios vão dar mais atenção ao instrumento chamado planejamento. E é comum
você estar hoje em alguns municípios onde os secretários não sabem nem quais os programas de governo de sua responsabilidade. Ok, professor. Vamos ficar por aqui hoje, mas no próximo programa a gente vai continuar com esse tema controle interno. Exato. E lembrando que o controle interno, que nós estamos falando aqui, André, não é criticando, não é querendo dizer que o município é mal gerido ou tem má administração, não. Nós estamos querendo dizer o seguinte, que se utilizar o controle interno como uma ferramenta de execução, de gestão, vai ser um resultado muito, mas muito melhor do que está aí. Sem dúvidas. Então, se o seu município ainda não implantou esse sistema de controle interno, né, tá na hora. Bom, mas no próximo programa a gente vai continuar discutindo sobre isso. Inclusive, no próximo programa eu quero saber quais são as penalidades, se há penalidades pelo Ministério Público aí, pelos órgãos competentes. Um grande abraço, até o próximo programa.